Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, trazendo a nossa vida para estar alinhada com a Palavra de Deus, conferindo a Palavra de Deus com o nosso viver, com o mundo hoje e buscando estar alinhado. Sabemos que quando os ponteiros se alinham, eles mostram meio-dia ou meia-noite, ou eles mostram o auge da luz do dia ou o auge das trevas da noite. E nós precisamos conhecer a Palavra de Deus, conhecer o que está acontecendo, mas principalmente conhecer Deus. Conhecer Deus. E nós podemos conhecê-lo através das Escrituras e nós podemos ver quem Deus é através dos seus atributos. O seu caráter se revela e podemos confiar neste Deus maravilhoso. No programa de hoje falaremos sobre a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia? O que significa este atributo? O que nós temos através da misericórdia de Deus? Deixe seu coração aberto para o Espírito Santo. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Bem, a palavra misericórdia. Misericórdia. Nós vamos ver que o dicionário nos mostra alguma coisa sobre a misericórdia para podermos entender um pouquinho este maravilhoso atributo do nosso Deus. No dicionário, misericórdia é sentimento doloroso causado pela miséria de outrem, indulgência, graça, perdão. Punhal que os cavaleiros traziam do lado direito e com que matavam o adversário derribado, a menos que este pedisse misericórdia. A menos que pedisse misericórdia. A gente já ouviu falar do golpe de misericórdia, exatamente sendo aplicado a alguém que está condenado. Misericórdia de Deus, aqui nós chegamos a confundir misericórdia com graça. Algumas vezes na própria Escritura nós vamos encontrar a palavra misericórdia e a palavra graça sendo bem próximas no seu entendimento ali naquela frase, ali naquele versículo. A misericórdia, ela está relacionada com a compaixão. E o que é compaixão? Bem, o conceito de misericórdia lembra compaixão para com alguém que está necessitado, em angústia desesperada, em aflição ou em grande dívida. Por causa do pecado, o homem se encontra nesta situação, não é verdade? A sua necessidade diante de Deus. Não há escape para o ser humano. Com seus pecados, com a sua culpa, não tem como escapar, a menos que Deus lhe mostre misericórdia. A menos que Deus tenha misericórdia do homem. Nós vamos ver a miséria humana. Podemos contemplar o coração misericordioso do Senhor ao ver a miséria humana. Como que o homem está, como que ele está condenado, como que ele vive numa situação tão terrível por causa do seu pecado. Por exemplo, quando uma ovelha, ela cai ou ela vira de barriguinha para cima, com o seu dorso para trás, ela não consegue desvirar. Ela não consegue fazer um movimento ali com as suas patinhas para desvirar. Um gato, um cachorro ou outros animais com facilidade saem dessa situação, mas não a ovelha. A ovelha precisa do pastor. Ela precisa de ajuda para poder se aprumar. Ela precisa de ajuda para poder se colocar em forma, para estar novamente de pé. Aquele que caiu não consegue se levantar sozinho, se não for pela misericórdia de Deus aplicada à sua vida. Nós vamos ver, por exemplo, compaixão, compassios,
É o que quer dizer essa palavra. Pássio são passos. A compaixão é quando uma pessoa vai andar no mesmo passo da outra. Por exemplo, se você vai atravessar uma rua com um cego, você não vai na velocidade de quem enxerga. Você vai devagar, ele traz uma bengala, você vai devagar com ele, porque ele dá os seus passos não com a mesma segurança daquele que tem os olhos, a visão em seus olhos. Ele vai com a segurança da sua bengala e da pessoa que o está conduzindo, mas os seus passos são mais lentos. Você vai atravessar a rua segurando a mão de uma criança que tem 2, 3 aninhos. Você não vai poder atravessar na sua velocidade. Você vai no passo da criança. Como Jacó disse para Esaú, olha, eu vou caminhando, eu vou na viagem no passo das crianças e do gado. Então, compassios, compaixão, é o que Jesus tem de nós, porque Ele se fez homem, Ele habitou entre nós, Ele sabe o que é ser homem, Ele conhece a estrutura humana, Ele conhece as nossas dificuldades. Ele andou nos nossos passos. Ele pode nos compreender e derramar sobre nós a sua misericórdia. Nós vamos ver graça e misericórdia na Bíblia. Muitas vezes graça e misericórdia se confundem. A graça se volta para o homem culpado, enquanto a misericórdia o encontra miserável e necessitado. A graça nos dá aquilo que nós não merecemos. Graça é favor imerecido, não mereço, mas Deus me dá. E a misericórdia é eu não receber o que eu mereço. Os meus pecados trazem a culpa e a condenação, mas a misericórdia não me trata como eu mereço. A misericórdia me traz perdão. A graça, eu ganho o que eu não mereço. Na misericórdia, eu não ganho o que eu mereço. A graça me mostra Jesus, a cruz. A misericórdia me mostra Jesus e a cruz. Eu encontro graça e misericórdia na cruz. Nós vemos que Deus é o Pai de misericórdia. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Deus é chamado o Pai das misericórdias. Deus é aquele que gera misericórdia. Deus é aquele que ama nos perdoar e nos levantar e nos erguer. O mundo quer dizer que Deus é juiz, que Deus está ali com o martelo. Pecou, pecou, condenado, condenado. Absolutamente. Ele mesmo é chamado nas Escrituras de o Pai das misericórdias. Deus é bom e misericordioso. O Salmo 145, no verso 9, diz, o salmista declara, o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. O Senhor é bom e a sua misericórdia sobre todas as suas obras. Ou seja, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, Ele nos trata com misericórdia, Ele nos trata com amor, Ele nos trata com seu perdão. Ele é o Pai das misericórdias. E nós vamos ver que na compaixão de Deus, Ele mostra a sua misericórdia. Compaixão, nós já vimos que a compaixão é exatamente caminhar no mesmo passo. É Jesus ter se feito homem, ter habitado entre nós. É Jesus assumir, o Filho de Deus assumir a forma humana, sendo verdadeiramente homem, mas não deixou de ser Deus. As suas prerrogativas como Deus, Jesus as deixou. Ele se despiu de toda a sua glória para habitar entre nós. Jesus, ele
Diz Paulo na carta aos Filipenses, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou, se despojou de toda a prerrogativa, de toda a sua glória divina para se fazer homem e habitar entre nós. Jesus, para sentir a vida humana, para caminhar nos passos dos homens, para experimentar a luta, experimentou até mesmo a tentação, a provação, a morte, a angústia, a dor, a lágrima. Jesus experimentou tudo isso, porque ele se vestiu na figura humana, ele se vestiu como homem, mas ele se vestiu de graça e de misericórdia. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 106, verso 44 e 45, olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão das suas misericórdias. Que coisa linda! Deus se compadeceu. Isto significa, ele teve compaixão. Deus teve compaixão. Muitas vezes as pessoas dizem, você não está na minha pele. Eu não tenho sangue de barata. Minha carne não é de ferro. Você não sabe o que eu passo, o que eu estou passando. Jesus passou por tudo isso. Jesus viveu num país oprimido por um inimigo mau, que desprezava as pessoas, que batia nos velhos. O Império Romano dominava sobre a Judéia. Jesus nasceu em um lar pobre, que tinha de lutar pelo pão de cada dia. E na época de Jesus, era cerca de 70% do que as pessoas ganhavam eram impostos. Ia para imposto. O que a pessoa ganhava, 70%, pagava a Roma, pagava no templo, pagava impostos. Jesus, ele foi arrimo de família. José não está mais ali na carpintaria. Jesus é chamado, não é este o filho do carpinteiro? Jesus trabalhou, suas mãos calosas no trabalho físico. Ele experimentou a dor, a rejeição, cuspirem nele, debocharem dele, criticarem dele, zombarem, mentirem, caluniarem. Jesus experimentou tudo o que o ser humano experimenta. E a palavra nos diz na carta aos Hebreus que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Porque aqui estava como homem, sim, mas cheio do Espírito Santo. E ele nos mostra o caminho para vencermos tudo na vida, ser cheio do Espírito Santo. No Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus tinha no seu coração sempre compaixão e misericórdia. Olha o que está em Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadeceu das ovelhas. Isso é, ele sentiu a necessidade do povo, ele sentiu a dor do povo, ele sentiu que eles precisavam dele. Compadeceu-se da multidão, porque estavam como ovelhas que não têm pastor. Ovelha sem pastor está à mercê do lobo, dos leões, das serpentes, do tempo, e não podem se cuidar sozinhas. Nós vamos ver a compaixão do Filho de Deus. Em Lucas 7, 12 a 13, está escrito: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Jesus tinha compaixão não apenas da multidão que ali estava, daquele tanto de gente que se aglomerava para ouvi-lo e para serem curados, mas individualmente. Ele está entrando na cidade e vem saindo da cidade de Naim
um féretro, um séquito de enterro, levando o filho único de uma mulher viúva. Jesus parou aquele enterro, parou aquela procissão fúnebre e ele disse para aquela mãe: não chores. Como não chorar? Ela já havia perdido o marido, agora o filho, quem iria dar-lhe o sustento? Jesus se compadeceu dela. Jesus entendeu o que é a viuvez. Maria estava viúva. Jesus entendeu o que era a dor daquela mulher e disse: não chores. Mas quando ele fala não chores para nós, é porque ele vai fazer algo. E o que ele fez? Ressuscitou aquele jovem. Jesus é assim. Ele resolve os nossos problemas. Ele nos traz a solução para todas as coisas. E Jesus sofreu as nossas dores. É isso. A misericórdia do Senhor está ligada ao que Jesus passou. Ele sofreu as nossas dores. Aqui nós vemos em Hebreus capítulo 4, de 15 a 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele sofreu como homem e se compadeceu de nós. Acheguemo-nos. Aqui a palavra está dizendo que Jesus, ao se fazer homem, ao se identificar conosco, ele sentiu a nossa estrutura. Ele sentiu a nossa fraqueza. Por isso ele se compadece. Ele tem compaixão e oferece a sua misericórdia. Ele entende as nossas dores, Ele entende as nossas dificuldades, Ele entende as nossas necessidades e Ele se propõe a nos ajudar a resolver as nossas dificuldades, pois sozinhos não podemos. Bem, Deus também nos ensina a sermos misericordiosos. Não apenas Ele se compadeceu de nós, não apenas Ele é misericordioso, mas Ele ensina a mim e a você. A palavra diz em Lucas 6, 35 a 36, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Ele nos estendeu a sua misericórdia e nos ensinou a exercermos a mesma misericórdia com o nosso irmão. Que coisa linda! Jesus está dizendo aqui, ó, amai os vossos inimigos. O inimigo é aquele que merece misericórdia? Não, porque ele é inimigo. Não estamos falando aqui do nosso verdadeiro inimigo, de Satanás, não. Esse nós temos de ter ódio e rejeição plena e total. Mas os nossos inimigos, pessoas que falam mal de nós, pessoas que nos caluniam, pessoas que nos querem mal, pessoas que torturam cristãos, matam os cristãos, prendem os cristãos, perseguem a igreja, nós vamos amá-los. Nós vamos amá-los porque isto é exercer misericórdia. Isto é não dar ao outro o que ele merece. Isto é ser misericordioso. E é tão lindo que o Senhor nos diz, sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Como o Senhor deseja que sejamos parecidos com o Pai. O mesmo DNA de Deus nós precisamos, ser parecidos com o nosso Pai Celestial. Ele nos concede, nos estendeu a sua misericórdia, nos ensinou a exercer esta mesma misericórdia para com o nosso irmão.
Mateus 5:7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Às vezes eu fico pensando que Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas pastorais, e ele diz para Timóteo: graça e paz e misericórdia. Quando nesta última carta que Paulo escreve, a segunda carta a Timóteo, ele fala de Onesíforo, e o que ele deseja para Onesíforo, que tanto bem fez a ele diz: que Deus lhe conceda misericórdia. Misericórdia. Você quer desejar um bem para uma pessoa, diga: que Deus tenha misericórdia de você. Às vezes a gente usa a expressão misericórdia num sentido meio pejorativo. Oh, misericórdia, sem entender bem o que estamos dizendo. A misericórdia de Deus, que graça, que bênção maravilhosa recebermos do Senhor. A misericórdia, o perdão, o estender a mão, o não nos dar o que merecemos, mas nos dar o que não merecemos. Por isso, a graça e a misericórdia se confundem às vezes. Ser misericordioso, à semelhança de Deus, traz grande gozo ao coração, traz humildade, traz respeito mútuo. A misericórdia de Deus nos mostra quem nós somos, quem Deus é. Como nós dependemos dEle, como nós precisamos dEle. A pessoa orgulhosa, ela diz: não preciso de Deus. Mas quem conhece a sua estrutura, quem sabe, quem entende sobre o pecado, vai ver o quê? Que nós dependemos totalmente de Deus. Nós vamos ver a misericórdia na vida cristã. O que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós. Olha, por exemplo, o que está escrito em Colossenses capítulo 3, de 12 a 13. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Eu preciso perdoar, eu preciso pedir perdão, eu preciso reconhecer que somos fracos, somos falhos e precisamos caminhar em amor, caminhar em concórdia. Cor vem de coração. Concordar é ter o mesmo coração. Ter misericórdia é o coração reconhecer a miséria do outro e estender a mão. O Senhor nos chama para sermos misericordiosos. E Ele nos diz que nós vamos ser medidos com a mesma medida que medimos nossos irmãos. Sede misericordiosos, porque com a medida com que medirdes, também sereis medidos. Se eu digo: que se vire, ele que se vire, que faça o que quiser, eu não vou me importar, não quero saber. Assim vai ser com relação a nós. Não quero saber, que se vire. Nós temos de passar para o próximo, como diz aquela regra áurea: tudo o que quereis que os homens vos façam, assim fazei também vós a eles. Tudo o que quisermos receber, nós devemos plantar, nós devemos fazer. Sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Deus é bondoso. Ele faz com que o sol brilhe sobre justos e injustos, com que a chuva venha sobre justos e injustos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama, Ele perdoa a todos, indistintamente. E esse coração de Deus, Ele põe em nós através do Espírito Santo.
para nós também liberarmos perdão com facilidade. Aqui o texto nos diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Preste atenção. Ser cheio do Espírito Santo é por dentro, é no nosso coração, é no nosso interior. O Espírito Santo habita em nós. A palavra de Deus nos diz que o Senhor está ao nosso redor. Sobre nós Ele põe a sua mão, Ele é como muralha de fogo ao nosso redor, Ele é como a sombra à nossa direita, à direita, à esquerda, à frente, atrás, está o Senhor. Ele é a nossa retaguarda, Ele vai à nossa frente, Ele é como sombra à nossa direita. Nós estamos envolvidos ao nosso redor pela presença de Deus. Agora veja, se uma pedra nos atinge, se alguém nos machuca, se alguém lança contra nós uma injúria, uma facada, alguma coisa para nos machucar, passou primeiro pelo Senhor. E o que o Senhor faz? O que o Senhor faz com os pecados, com as injúrias, com as pedradas? O que Jesus fez com todo o mal que Ele recebeu? Os soldados que o açoitaram, os que pregaram os pregos em suas mãos e em seus pés, os que o levantaram ali no madeiro, ou que enfiou a lança no seu peito, os que colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, os que lhe batiam com uma cana, com um porrete na sua cabeça, os que lhe bateram no rosto e lhe cuspiram. O que Jesus fez? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus amou, Jesus perdoou. E não tem como ser feliz nesta vida se não for com amor e perdão. Exercer a misericórdia. Viver a misericórdia. Perdoar de vez em quando? Não. Sempre. Sempre. Uma vida feliz é uma vida livre de peso de ressentimentos. Se você tem ressentimento, mágoa no seu coração, você sofre. É como se você estivesse prendendo aquela pessoa dentro de você. Mas quando você perdoa, você libera. Mas a primeira liberação aí é de você mesmo. Você vai ser livre. Você vai ser livre e experimentará a graça do Senhor. Por isso, a palavra de Deus nos diz: sede misericordiosos. Deus, o nosso Pai, é misericordioso, é um Deus perdoador, é um Deus longânimo, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, é um Deus que conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó e nos perdoa sempre e nos ensina a perdoar. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença, eu abro o meu coração, contempla a minha vida, Tu me conheces, Tu me sondas e sabes como eu preciso de Ti. Eu preciso perdoar, eu preciso do Teu perdão. Perdoa-me, Senhor, lava-me, Senhor, purifica-me, Senhor. Dá-me um coração puro, limpo na Tua presença. Ajuda-me a perdoar e a pedir perdão. Limpa-me, dá-me um novo coração, para que eu possa viver na pureza e na beleza deste amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O que Deus quer de você e de mim é que perdoemos sempre, é que tenhamos o nosso coração sempre limpo, que sejamos misericordiosos, como misericordioso é o nosso Pai. Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super, quando estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus, alinhando os ponteiros. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.